convidar aqui para esse nosso bate-papo sobre os bastidores do poder aqui pela Rádio Bandeirantes alguém que sabe muito do que é essa articulação, muito já não, viveu, sabe tudo. Sabe tudo. O ex-presidente Michel Temer conosco aqui nos bastidores do poder. Presidente, seja bem-vindo aqui conosco à Rádio Bandeirantes. Mais uma vez, boa tarde e obrigado pela atenção. Muito obrigado, boa tarde a todos e muito obrigado pelo convite. Só que eu agora sei muito pouco, viu? Eu sabia tudo, agora estou sabendo muito pouco. Presidente, Elana Canepa falando aqui, eu já queria começar aproveitando essa experiência de Congresso para que o senhor dissesse para a gente se há um risco, na tua avaliação, de que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, coloque aí nesse pacote um pacote de maldades, pautas bombas, na despedida ali nos 45 do segundo tempo, antes de deixar a presidência da Câmara. O senhor acha que a relação entre o presidente Rodrigo Maia e o governo está tão arrepiada assim que a gente corre esse risco? Eu não creio, Violana. Eu acho que o que pode ocorrer na verdade, a convocação extraordinária do Congresso, coisa que nunca mais se fez. Não é? Você sabe que no tempo que a convocação extraordinária, eu digo aqui uma verdade, né? Ela gerava pagamento extra, né? Um pagamento dobrado, sempre se convocava extraordinariamente. De uns tempos para cá, aliás, de muito tempo para cá, quando se eliminou essa possibilidade, não se convocou mais extraordinariamente. Ora, nesse momento, eu acho mais do que nunca, impõe-se, penso eu, a possibilidade de uma convocação, porque afinal o Congresso precisa continuar a trabalhar. Primeiro ponto. Segundo ponto, não creio que o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, por mais que ele tenha vez ou outra se desentendido com o presidente da República, eu não creio que ele vai colocar pautas, digamos assim, negativas para o país. Eu não acredito nisso. Isso deixaria uma marca muito negativa para ele. E a última coisa que o presidente da Câmara quer, precisamente nos últimos meses do seu mandato, é deixar pautas negativas que, na verdade, o incriminem, né? Portanto, não creio que isso venha a acontecer. Presidente, muito boa tarde, bem-vindo ao nosso programa mais uma vez, ficamos felizes Obrigado, aqui com o senhor. O senhor é uma palavra assim que enfim, tem de sabedoria nessa área. E o senhor já foi presidente da Câmara dos Deputados 3 vezes, não é, presidente? Três vezes, Cláudio. 3 vezes presidente da Câmara, sabe tudo disso, de como se dão as articulações, como é que é a alma daquela casa, né? O que eu gostaria de saber do senhor é o seguinte, houve notícia divulgada aí no fim de semana de encontros, de reunião do senhor com o Rodrigo Maia. E aí eu gostaria de saber isso. A gente sabe que o senhor tem mantido um relacionamento muito, muito produtivo com o presidente da República, né? Inclusive o presidente gosta muito de ouvir os seus conselhos, etc. E de outro lado, o Rodrigo Maia tem sido aí muito hostil ao governo esse ano todo, né? Foi muito hostil e tem sido pessoalmente hostil com relação ao presidente. Essa reunião com o Rodrigo Maia significa que o senhor vai, ou pretende, ou poderá, ou admite, desembarcar dessa relação, desistir dessa relação com o presidente para apostar nesse discurso tão raivoso do atual presidente da Câmara? Não, Cláudio, você sabe que, em primeiro lugar, eu realmente não dou conselho para o presidente, não, sabe? Quando sou solicitado, dou alguns palpites, porque, na verdade, são palpites de quem passou pela presidência e pode eventualmente colaborar. Primeiro ponto. Segundo ponto, o presidente Bolsonaro tem sido muito correto com o meu governo e comigo. Você percebe que ele jamais deu uma palavra negativa em relação ao meu governo e mesmo à minha pessoa. Ao contrário, quando ele se manifesta é sempre para enaltecer as reformas que nós fizemos, né? De modo que, neste particular, eu confio muito na palavra que ele vem dando relativamente ao meu governo. Terceiro lugar, realmente no sábado o Baleia Rossi me ligou logo pelas 11 horas e me disse o seguinte: olha aqui, você está em casa, o senhor está em casa, etc. Estou em casa. Olha, estou com o Rodrigo aqui, podemos dar uma passada aí? Claro, muito prazer. Passaram lá, nós conversamos, o Rodrigo está naquela posição de, enfim, ou lanço o Baleia, ou lanço o Aguinaldo, talvez hoje mais inclinado pelo Baleia, não sei dizer, mas nada que seja contra o governo. Até, você sabe, Cláudio, que nós eu tomei a liberdade de conversar um pouco sobre isso, dizendo, olha, eu vou dar um pouco a experiência de quem presidiu 3 vezes a Câmara dos Deputados. 2 vezes no governo Fernando Henrique e 1 vez no governo Lula.
E eu nunca joguei contra o governo, porque você, como presidente da Câmara, você tem que ter uma certa imparcialidade, não é? Porque você preside um núcleo de pessoas que tem situação e oposição. Então você não pode ser nem da situação nem da oposição. Você tem que ser legalista, portanto, levar adiante os projetos de interesse do país. E você sabe que é interessante, sem embargo, destas dificuldades, muitas vezes verbais, né, entre o presidente Rodrigo Maia e o presidente Bolsonaro, eu não senti essa disposição, nem no Baleia e nem no Rodrigo Maia. De modo que não há razão para dizer que, digamos assim, for eleito um ou outro, e se for eleito o Arthur Lira também, está ao lado do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro. Eu não creio que também, se for eleito Baleia, que ele vai se indispor com o governo, né? E a nossa conversa foi nesse tom. Mas eu confesso a você, eu não estou me metendo muito nessas articulações, porque acho que já tive a oportunidade de dizer em outra entrevista que você gentilmente fez comigo, o ex-presidente tem que ter uma certa discrição, mas se você começa a dar muito palpite, mesmo sendo palpite, você começa a atrapalhar o governo, né? Então eu só me manifesto, tal como aconteceu no sábado, quando sou convocado, né? Eu gostaria de saber se o senhor foi sondado, ou se fosse, qual reação seria para ser chanceler do Brasil. Tem ali uma reforma ministerial prevista para o início do ano que vem e o governo está sendo, inclusive, orientado a trocar ali, né, o comando do Ministério das Relações Exteriores. O que o senhor acha dessa questão? Olha, Ilana, você sabe que eu nunca fui convidado, não. É interessante, houve um boato, né? Eu mencionei muitas vezes esse boato, e acho que nasceu especialmente depois daquela missão que o presidente me entregou para chefiar a comissão, que foi aquela missão humanitária no Líbano, né? Evidentemente que eu tenho uma certa experiência nessa matéria, e lá fui muito bem recepcionado, né? E fizemos uma boa presença do Brasil lá no Líbano, embora só tendo ficado lá 24 horas, né? E acho que isso impressionou um pouco alguns que me acompanharam do governo, e acho que voltaram a dizer, olha, o Temer poderia ser, né, uma boa relação internacional, etc., mas jamais se pensou nisso, nem eu jamais pensei nisso, jamais falei nesse assunto, de modo que eu digo a você, foram boatos, e boatos que não geraram nenhum produto, né? Ô, presidente, tem uma frase que é atribuída ao saudoso embaixador José Aparecido de Oliveira, que diz, ele, segundo essa máxima, né, o importante muitas vezes em política não é ser, é ter sido. Então, o senhor foi presidente da República, né? Vai virar ministro, né? Não faz sentido. Pois é, exatamente. Você vê que essa frase do Zé Aparecido é muito sábia, né? O ter sido é muito bom, até porque tira a carga de quando você foi, né? Exatamente. Exatamente. Desde quando veio o Cláudio me dizia o seguinte, numa das últimas entrevistas que eu dei, o jornalista me perguntou, o que o senhor vai mais sentir falta daqui, do governo? Eu disse, olha, eu vou sentir falta do fora Temer, porque eu estarei fora mesmo. O presidente, a gestão de Jair Bolsonaro vai chegando aí ao fim do segundo ano, um governo que o sucedeu, o senhor mesmo destacou aqui na conversa conosco a descrição que o senhor manteve ao longo desse tempo, desde a saída do Planalto. Mas o senhor consegue fazer um balanço, uma avaliação, mesmo de fora, de quem já esteve lá dentro e acabou, e hoje consegue observar quem o sucedeu e sabe o que entregou para o país e o que a gente tem hoje? Eu acho que eu posso fazer uma brevíssima avaliação, né? Na verdade, eu verifiquei desde janeiro de 2019, quando ele assumiu, que ele deu sequência ao que eu vinha fazendo, né? Você veja as reformas que foram feitas no meu governo, e olhe, num governo de 2 anos e meio, né? Portanto, um governo curtíssimo. Mas ele deu sequência. Nós tínhamos enfrentado a questão da Previdência, acho que na minha gestão ainda nós convencemos o Congresso e o povo, né, da indispensabilidade dessa reforma, e ele deu sequência, fez a reforma da Previdência, continuou a baixar os juros, continuou a reduzir a inflação, não é? Continuou a fazer as privatizações que estavam todas, já diria, quase pré-datadas no tempo que o nosso ministro da Infraestrutura, o Tarcísio de Freitas, né, estava na chamada PPI, no Programa de Parceria de Investimentos, lá no meu palácio, no governo, né? Deu sequência a tudo isso, foi muito bem. Agora, veio a pandemia, né? E daí a pandemia zerou tudo.
Nós temos que compreender isso. Ora, mas mesmo na pandemia, convenhamos, cada um cumpriu o seu papel. O governo federal cumpriu o seu papel de destinar bilhões e bilhões para os mais vulneráveis, para a pequena e média empresa, não é? Para tentar manter a empregabilidade. Os governadores cumpriram também o seu papel. Eu acho que, por isso que eu digo isso, para dizer que essa disputa política que se deu em torno da pandemia não tem muito significado, porque cada um, volto a repetir, cumpriu o seu papel. Acho que o presidente Bolsonaro, foi bem nesses episódios. Eu não tenho crítica a fazer a ele a respeito disso. É claro, cada um tem o seu estilo. O estilo dele é um pouco mais de confronto, digamos assim, do que o meu. Não é? O meu é mais de conciliação, etc. Né? Mas acho que ele foi bem. Eu não teria nenhuma observação crítica em relação ao seu governo. É visível que o senhor, desculpa, Cláudio Humberto, é visível que o senhor tenta manter, por cordialidade, também uma boa relação com o governo. O senhor acha que ter aceitado o convite do governador João Dória para tomar a vacina aqui em 25 de janeiro pode passar um recado ruim para o presidente Jair Bolsonaro, que já disse que não vai tomar vacina de jeito nenhum e ponto final? E o senhor acha que o recado importante agora do momento é que as pessoas preservem a sua saúde, é isso? Eu acho, Lana, pelo seguinte, eu tenho dito ao longo do tempo que essa briga de saúde com a economia não é uma briga válida, porque a vida, ela vai embora e não volta, né? Já foram mais de 186 mil óbitos, né? E não voltam nunca mais. A economia, ela é recuperável. Eu digo sempre, quando eu assumi o governo, você tinha um PIB negativo de menos 3,6%. 1 ano e 7 meses, havia um PIB positivo de 1,3%. Portanto, eu digo, neste momento, você tem que preservar a vida. Agora, aqui é uma questão de opinião. Eu, graças a Deus, até hoje, não fui vítima do Covid, né? Mas temo selo, né? Então, eu tenho que me prevenir. Então, eu digo sempre, aí vai uma mera questão opinativa, né? A primeira vacina que aparecer, que me oferecer, eu tomo, não é? E por isso, quando fui convidado para tomar a vacina no dia 27, eu acedi, concordei com muito entusiasmo, né? Mas nada contra o presidente Bolsonaro, né? Uhum. Eu costumo dizer aqui no programa, viu, presidente, que a primeira vacina que aparecer tem aqui 2 braços disponíveis, tá? Enfim, ninguém vai se fazer vai criar dificuldades para isso. Mas eu gostaria eu gostaria, presidente, que nós sabemos das suas relações com o deputado Baleia Rossi, que ocupa hoje uma função que foi sua durante tantos anos de presidente nacional do MDB, e é uma pessoa, enfim, da sua confiança, etc. Eu gostaria de saber, gostaria de pedir do senhor uma definição sobre Baleia Rossi, para quem não o conhece, né? Ele, na presidência da Câmara, de que presidente estaremos falando, né? Estamos falando. Como seria uma presidência do Baleia Rossi? Enfim, quais as principais características dele como pessoa e como condutor de um cargo, à frente de um cargo tão importante, caso venha a ser eleito? Eu acho, Cláudio, que será um presidente moderado, sereno, tranquilo, conciliador e especialmente preocupado, parece que eu vou dizer uma obviedade, mas não é, eu o conheço bem, né? Preocupado com os destinos do país e, evidentemente, na preocupação com os destinos do país, todos os projetos governamentais que forem coincidentes com os objetivos do país terá o apoio e o entusiasmo do Baleia, né? Como de uma forma ou de outra, eu devo dizer, ao longo do período do Rodrigo, também isso aconteceu. Você veja que na pauta econômica, o Rodrigo Maia também não falhou em nenhuma dessas pautas, né? Só não botou para voltar as serenidade e reformas. prudência. Só faltou botar para voltar as reformas, né, presidente? A reforma tributária, a reforma administrativa prontinha para ser votada, mas ele botou na gaveta. Essa poderia ter sido levada adiante. Mas eu acho que se houver continuidade, né, eu acho que se o Baleia for eleito, por exemplo, ele vai levar isso adiante, até porque a proposta é assinada por ele, né? E eu falo isso com muito cuidado, viu, Cláudio, porque o Arthur Lira também deu grande apoio ao meu governo. Você sabe que eu só consegui levar o governo adiante, que trouxe o Congresso para governar comigo. E o Arthur Lira também, na época, me deu muito apoio.
Me deu muito apoio, como me deu o Baleia, como me deu o Rodrigo Maia, né? Como me deu o Congresso em geral, salvo a oposição, que legitimamente se opunha, né? Ex-presidente Michel Temer conversou conosco aqui nos Bastidores do Poder. Presidente, muito obrigado mais uma vez pela atenção conosco aqui da Rádio Bandeirantes, sempre cordial com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima oportunidade, se não nos falarmos até lá, Feliz Natal, presidente. Feliz Natal e um 21 melhor que 20, se Deus quiser. Com certeza. Um grande abraço, presidente. Feliz Natal. Um abraço. Abraço. Abraço, tchau.